É isso mesmo. Eu já queria perguntar pro André. Hoje, André, agora você está em Israel, só que você então está. Aí eu tô vendo o fundo, aí onde você está no seu prédio. Hoje você está aí no prédio, você não está no bunker. Mas a região onde você está foi bombardeada e você teve que se abrigar num bunker, não é verdade? Funciona assim, né? Quando eles lançam mísseis, a defesa civil, a inteligência, os departamentos relevantes da Força Aérea identificam que foram lançados mísseis. Depois disso, eles verificam, fazem a trajetória para ver aonde mais ou menos esse míssil vai cair, qual velocidade ele está, e aí eles disparam mensagens no celular das pessoas. Todo mundo recebe essa mensagem, que nem a Defesa Civil no Brasil tem a mensagem lá das chuvas e tudo mais. Toca bem alto, é uma mensagem bastante de deixar o coração meio que palpitando para quem nunca ouviu ela. Aí, nesse momento, você precisa estar próximo de um abrigo antiaéreo, que pode ser um bunker subterrâneo público, pode ser um estacionamento a -2, -3 de algum lugar, pode ser um bunker do prédio que você mora, caso o apartamento seja mais antigo, os bunkers estão embaixo do prédio, ou pode ser o quarto fortificado, que a gente chama aqui de Israel, em Israel a gente chama de mamad, que é um mivne mugan, uma construção fortificada, que é um quarto dentro da residência. As construções mais novas, acho que de 20 anos para cá, todos é obrigatório por lei, quando você vai construir, tem que ter esse quarto. Normalmente as pessoas usam isso como um quarto, às vezes de dormir, até mesmo como um depósito, alguma despensa e tudo mais. Então, onde estou hospedado, no apartamento que eu estou hospedado, tem esse quarto que fica exatamente aqui, a 10 metros de onde eu estou sentado. Então, a orientação é entrar dentro desse quarto, fechar a porta, uma porta de aço, que você fecha com uma alavanca, e você fica lá dentro até receber uma mensagem da Defesa Civil de que pode sair, de que não há mais nenhum perigo de estilhaço, não há nenhum perigo de que os mísseis que foram interceptados caiam, né, os estilhaços, os pedaços, né, os pedaços podem ser do tamanho de um ônibus, né, em cima da população, também em velocidade alta, né, porque o míssil está a 4.000 quilômetros por hora, ele é abatido e ele pode cair a 500 quilômetros por hora, ainda assim, pode causar um grande dano se ele bater na estrutura do prédio. Se o quarto fortificado tá dentro da construção, ou seja, ele está internamente na construção, e normalmente ele está internamente na construção, então você tem outras paredes em volta, normais, que acabam meio que servindo de primeira, segunda barreira para eventuais destroços ou estilhaços ou até mesmo o próprio míssil. Então, você está muito mais seguro dentro desse quarto fortificado do que você esperar exatamente onde eu tô, por exemplo, entende? Entendo. Aproveitando, eu queria que a gente pudesse começar falando também agora sobre os mísseis, né? Eu sei que você está em Israel, mas o Irã não está bombardeando apenas Israel. Por que você acha que tanto Israel quanto outros países vizinhos estão sendo atacados pelo Irã? São alguns motivos, né? Primeiro, o Irã é um país persa, não é um país árabe, é uma outra etnia. O Irã é um Uhum. país xiita, não é um país sunita também, então eles não são árabes, não são muçulmanos. O Irã já teve várias vezes no passado, principalmente depois da Revolução Islâmica em 79, diversos problemas políticos com seus vizinhos. Teve uma guerra de quase 10 anos contra o Iraque, morreram 1 milhão de pessoas. Já existiu aí uma série de tentativas de frustrar os avanços e a própria. eh, os, eu poderia colocar que seria o avanço do poder e da influência da Arábia Saudita na região, né? A Arábia Saudita é um país, talvez seria o principal competidor do Irã na região, porque o Irã é um país grande, xiita, com população grande, e a Arábia Saudita é um país grande, com população relativamente grande, menor que a do Irã, onde estão os locais sagrados dos sunitas. Então, o Irã tem os locais sagrados dos xiitas, onde está enterrado o Hussein. O Arábia Saudita tem Meca e Medina, e aí existe meio que sempre existiu meio que entre aspas, uma guerra fria entre os dois países, apesar de eles terem relação diplomática.
Os Estados Unidos, historicamente, têm uma relação muito próxima com esses países árabes, né? Não de hoje, e esses países são os principais produtores de petróleo, né, do mundo, têm uma relação próxima com os Estados Unidos, principalmente depois da Guerra de Yom Kippur, a Guerra de 73, depois da paz entre Israel e o Egito, não teve mais guerras entre países árabes e Israel, sempre foi grupos armados que estão localizados em locais do Oriente Médio, mas não países, né? O Egito fez a paz com Israel, depois a Jordânia, os palestinos também fizeram acordos com Israel, criando a autoridade palestina. Então, a relação meio que começou a andar por um caminho onde os países árabes tinham alguma relação com Israel, Israel tinha alguma relação com eles, passou a ser um pouco mais aceito na região, e a partir daí, obviamente, a tentativa do Irã de virar mais hegemônico nesse sentido. Estados Unidos tem bases militares espalhadas pelo mundo inteiro, não só no Oriente Médio, e parte dessas bases estão localizadas no Oriente Médio, principalmente no Catar, na Arábia Saudita, no Iraque, pós a saída até poucos anos atrás. A gente tem aí nos Emirados Árabes, no Kuwait, no Bahrein. Então, todas essas bases têm lá militares americanos, artefatos, armas, aviões e por aí vai. E o Irã avisou na tentativa de criar dissuasão, de que caso fosse atacado, ele iria atacar todas as bases americanas e todos os países que dessem cobertura e que servissem de base, servissem de logística para os americanos usarem essas regiões para atacar o seu país. E quando Israel realmente faz o ataque junto com os Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos fazem o ataque junto com Israel, né? Os Estados Unidos liderando esse ataque, né? Como a maior força militar do mundo, o Irã meio que está se comportando de um jeito aonde ele quer dar a entender que agora é guerra total, para que ele possa usar esse exagero dele a seu favor na hora de negociar um cessar-fogo, como se fosse uma estratégia de saída. E a estratégia de saída do Irã é uma estratégia de vou acelerar o máximo possível o carro para que as pessoas peçam para sair do carro, para que eu pare o carro e deixem-no sair. Então ele está atacando os países árabes. Além disso, qual é a história? Israel tem um sistema de antimíssel, uma defesa aérea muito mais sofisticada, com muito mais quantidade é, é, de estoque de mísseis para abater esses mísseis que estão sendo enviados. Então, eu poderia dizer que Israel tem semanas e meses de estoque e os Emirados Árabes e o Catar têm uma semana, alguns dias, né? Se Uhum. eles forem, então o Irã pode cansar a tal ponto o estoque do Catar, o estoque dos Emirados Árabes, que acho que deve ser a primeira vez que eles experienciam algo desse tipo na história deles, e isso pode fazer com que acabe caindo mais mísseis, mais drones. Eles são países que têm aeroportos grandes, grandes companhias aéreas, milhões de pessoas que vivem nesses países, milhões de pessoas que vivem nos Emirados Árabes e no Catar. No Catar são 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio, mas são só 300 mil catares, ou seja, o resto é tudo, são todos expatriados, né? Pessoas do mundo inteiro que vivem lá e trabalham ali. Emirados Árabes é 1 milhão de habitantes, 1 milhão e meio de cidadãos e mais 6, 7 milhões de pessoas que trabalham ali e vivem ali. Então, virou meio que uma capital mundial, é um hub internacional, as pessoas pousam em Dubai e Abu Dhabi para ir para a Ásia e por aí vai. Então, ao fazer esses ataques, a estratégia iraniana é, punir, obviamente, esses países por estarem, de uma certa forma, aliadas aos Estados Unidos e a Israel. Dois, o Irã diz que esses países estão servindo de logística para os Estados Unidos, apesar de que isso não é verdade. A Arábia Saudita não serviu como logística em nenhum momento do ataque americano. E três, porque ao atacar jazidas de petróleo, grandes concentrações de petróleo, reservas, portos, infraestrutura nacional, que é a principal locomotiva econômica que existe nesses países até hoje, isso vai fazer com que esses países comecem a se sentir pressionados, eventualmente para formar, isso eu já escutei aqui no jornal hoje ou ontem, que eles estão formando uma coalizão de países do Golfo para juntos pressionarem
o Donald Trump para encerrar o mais rápido possível a guerra. E aí essa estratégia do Irã, uma vez que ele não conseguiria sobreviver por muito tempo grandes ataques, ele está fazendo o que ele conseguiria fazer, que é tentar sobreviver. Como é que ele consegue sobreviver? Como é que o regime conseguiria sobreviver? Ele precisa parar a guerra. Como é que ele para a guerra? Fazendo uma série de coisas que vão fazer, eventualmente, os Estados Unidos parar a guerra. E a pergunta é se os Estados Árabes vão fazer essa ação de tentar convencer o presidente americano para parar a guerra, ou eles vão entrar na guerra, ou os Estados Unidos vão ignorar esse pedido dos países árabes e continuar atacando até cumprir com os seus objetivos militares e geopolíticos na região.